Hello, 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 hello. Começando mais uma live, 5 minutinhos atrasada, mas aqui estamos nós. Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. E vamos à aula de hoje, mas antes disso vamos falar um pouquinho. Antes de começar a nossa aula, eu gosto de responder perguntas que são repetidas várias vezes aí, ou pela mensagem, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp. Sempre me perguntam algumas coisas que acabam sendo repetidas, né? Que são perguntas comuns. E uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte: Adriana, como que eu vou aprender? Eu não consigo guardar nada, minha cabeça não é mais a mesma, eu não tenho mais 7 anos de idade, né? Como é que eu vou fazer para decorar tudo isso? Eu não consigo guardar nem mais número de telefone, que vamos combinar, né, gente? Número de telefone hoje em dia, como a gente não precisa discar, a gente acaba esquecendo. Antigamente a gente discava várias vezes, vai fazendo com o dedinho assim, para revelar a idade da pessoa, né? A gente tinha que discar tantas vezes o número que a gente guardava. Hoje em dia a gente não sabe nem o número do pai, porque tá lá na agenda, né? E você só clica ali na agenda e pronto, acabou, já faz a ligação para você. Então a gente acaba facilitando o nosso cotidiano com tantas coisas, mas daí para de usar a memória, né? Que é um ponto negativo. A gente tem que exercitar mais aqui. Então, como que eu faço, Adriana, para aprender inglês se eu não consigo nem guardar um número de telefone? O que eu acabei de falar? Que antigamente a gente guardava o número do telefone porque a gente discava várias vezes, né? Então, essa coisa de guardar, não tem mistério. O que vai levar você a guardar o vocabulário novo? A prática. Só a repetição, repetição e repetição que vai levar você a memorizar um vocabulário novo, a memorizar uma estrutura nova. Não tem mistério, gente. É a prática, é a repetição. Isso funciona em qualquer campo da sua vida, né? Dirigir, andar de bicicleta, falar um idioma. Como que você vai fazer para fazer essa prática? Cada pessoa tem uma maneira de estudar, né? Eu repeti isso mais algumas vezes, mas acho que é importante eu bater nessa tecla. Você não precisa aprender da maneira que todo mundo aprende. Então você não precisa estudar da maneira que todo mundo estuda. E para você guardar, para você memorizar o que você aprendeu, também a sua maneira de aprender, a sua maneira de memorizar não vai ser igual a de todo mundo, tá? Nós temos alunos que são visuais, ele precisa só ler para estudar, né? Eu tenho aluno que precisa ficar escrevendo para ele guardar. Então, se ele não escrever, ele não vai guardar. E tem aluno, a minha filha era assim quando ela estudava, que ela é sinestésica, ela precisa assim de uma historinha para fazer com que ela conecte isso com aquilo. Eu tenho uma aluna, a Fran, também é assim, ela inventa uma historinha. Então você precisa de alguma coisa que faça com que você lembre aquilo de alguma forma. Então você é o quê? Você é sinestésico, mas independente de você saber se você é sinestésico, você é visual, você é auditivo, você sabe a maneira que você estuda, mesmo sem você conseguir dar o rótulo certo para você, né? Então encontre qual é a sua maneira de estudar e aí você coloca em prática. Você precisa escrever frases para guardar o vocabulário? Então fica escrevendo frases usando o mesmo vocabulário. Sei lá, eu aprendi adjetivos de alto e baixo, então agora eu vou ficar falando. Eu vou pensar em amigos altos e amigos baixos, vou pensar em prédios altos e prédios baixos e vou ficar fazendo frase, usando as palavras que eu aprendi, tá? É só assim. Mas eu não tenho tempo para parar. Você pode fazer isso enquanto você está dirigindo, você pode fazer isso enquanto você está no banho, você pode fazer isso em qualquer momento, tá? Você não precisa sentar, agora eu vou estudar. Eu acho que isso que dificulta, porque a gente acha esse tempo na agenda da gente, às vezes a gente acha difícil conseguir esse tempo, né? Então, se você não tiver esse tempo na sua agenda, mas você parar de usar os tempos ociosos que você tem aí
Ao invés de olhar um story, por exemplo, aleatório lá de coisinha engraçadinha, vou ver lá uma dica de inglês, vou ver lá uma maneira de eu guardar o vocabulário, vou assistir um pedacinho da live, vou assistir um pedacinho da aula, ou vou estudar um pouquinho de vocabulário no Duolingo, ou vou ver a pronúncia no Lingui, que é um aplicativo que eu gosto bastante, que dá para você ver o vocabulário e ver qual que é o som, né, da palavra nova que você está aprendendo. Que é um outro parênteses aqui que eu vou abrir, tá? É importante, quando você olhar uma palavra nova, você já ouvir como que existe a pronúncia. Por quê? Para evitar que você tente trazer o som do português para essa palavra, tá bom? Porque como nós somos alfabetizados na nossa língua mãe, que é o português, o que acontece? É normal a gente querer trazer o som do português para essa palavra nova que a gente está aprendendo, tá bom? Então, sempre que você olhar uma palavra nova, por isso que eu gosto do Lingui, ali você consegue clicar, mostrar o som dela no inglês americano e no inglês britânico, não só em um, não só no outro. Então, sempre que você for estudar, não esquece de ver a parte do listening também, tá? Por isso que o método que eu uso para ensinar, o método que eu desenvolvi nesses 35 anos aí dando aula de inglês, é o método 3LP. O que é esse método 3LP? É o método que eu desenvolvi porque dessa forma eu acho que o aluno já consegue praticar desde a primeira aula. Então o que é esse método 3LP que eu estou falando? Eu mostro a palavra para o aluno, então o aluno olha a palavra, aí vem o primeiro L, que é de look. Depois eu digo a palavra, então vem o segundo L, que é de listen, o aluno escuta a palavra. Depois vem o terceiro L, que é de learn, que é aprender, porque eu vou explicar a palavra. E depois vem o P, de praticar, que é a hora que nós vamos praticar a palavra. Como que a gente vai praticar a palavra? No cotidiano. Eu vou colocar o que a gente aprendeu na sua realidade. Nada de aprender respostas decoradas do livro, que não tem nada a ver com a sua realidade. O importante é a gente praticar usando o vocabulário com a sua realidade. Se eu pergunto para você, what time do you wake up? Né? É a hora que você acorda mesmo. I wake up around 7, I go to bed around midnight. É a hora que você acorda, é a hora que você vai para a cama mesmo. Nada porque tá decoradinho no livro. Né? What do you have for breakfast? I have bacon and eggs. Mentira, você não come ovos e bacon de manhã. Você não vai responder que você come ovos e bacon de manhã só porque está no livro. Então, na hora da prática, eu gosto de praticar realmente com a sua realidade, com que você aprende que você usa todos os dias mesmo. Tá bom? Hello, Rafa. Hello. A Gi entrou, estava no meio da explicação, não deu tempo de dar good night para a Gi, né? Thank you very much to be here. Oh, Mateuzinho, que legal você aqui, meu amigo. Welcome. Então, olha só, você tem que arranjar uma maneira, né, que seja gostosa de você aprender, mas que você já comece praticando. Você não precisa aprender inglês 10 anos para depois praticar, tá? Aprendeu, pratica. Então, pega esses seus tempos, os seus minutos ociosos aí do dia, né? E coloca a seu favor, trabalha a seu favor. Gente, de vez em quando é gostosinho, sim, você fica vendo um vídeo lá, engraçadinho. Eu amo ver coisa do mar, assim, sabe? Quantas coisas de baleia. Eu amo baleia, golfinho, adoro ver esses vídeos. Mas não dá pra ficar 1 hora vendo, né? Você vê 5 minutinhos, vê lá uma criancinha, um cachorrinho, uma baleinha. Agora tá difícil se distrair, né, gente? Muita tragédia de notícia, mas enfim. Aí você fica lá vendo um pouquinho, depois, ó, vai lá, vem aqui no Teacher Adriana Tavares, começa a ver os vídeos, tem muito vídeo para você ver. Se você for maratonar isso, já vai dar um up no seu inglês, tá bom? Então é muito importante você achar uma maneira de você estudar para praticar e para guardar. Então, respondendo a pergunta lá que fizeram, como que eu faço para guardar se eu não consigo guardar nem o número do telefone, né? Como que você vai fazer para guardar? Você vai achar uma maneira de praticar, nem que seja na hora do seu banho, praticar mentalmente, imaginando que você está conversando com alguém aí imaginário, imaginar frases prontas, tá? É assim que a gente vai trabalhando, é assim que a gente vai colocando em prática o que a gente aprendeu, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Ah, meu Deus!
Hello, my friend. Que bacana. Então, olha só. Você tem que achar maneiras para você praticar, para você decorar. Quer ver? Eu vou dar uma. Eu gostava muito de fazer, né? Controle remoto ou atrás do celular. Você cola um vocabulário aí que você está precisando estudar. Tá? Cola atrás. Deu o intervalo lá do que você está vendo, em vez de trocar de canal, olha atrás aí, decora o que está atrás do seu celular, o que está atrás do controle remoto, tá? Deixa uma listinha, tira foto de alguma coisa aí que você gostou, deixa lá no seu celular. Quando você estiver numa fila esperando alguma coisa, abre lá, dá uma olhada. Não perde tempo, gente. Esses dias eu tô olhando bem menos, bem menos mesmo, o Insta, o Face, o TikTok, ou whatever, qualquer mídia. Eu tô vendo bem menos, porque uma coisa puxa a outra, puxa a outra. Quando você vê, você tá 1 hora, 2 horas da sua vida ali só vendo aquilo e tá acrescentando o que para você, né? Usa o seu tempo ao seu favor. Dá para fazer muita coisa legal, dá para aprender inglês, tem muita coisa disponível aqui, né? Eu deixei muita coisa disponível aqui para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus seguidores aí que estão querendo, sonhando em aprender inglês a vida inteira e não teve oportunidade, ou já tentou de tudo e nunca conseguiu, né? Agora é a hora, não precisa adiar mais. Você não precisa mais ficar passando perrengue quando você viaja. Você não precisa mais ficar passando perrengue de quando o seu filho tem uma prova e você não tem como ajudar, né? Ou quando tem uma reunião e você não está entendendo aquilo. Hoje mesmo, um ex-aluno me mandou mensagem: por favor, me ajuda aí, eu tenho uma reunião em inglês, e faz um tempão que eu não falo inglês. A gente bateu um papinho em inglês para ele dar uma, né, revigorada aí na memória dele. Então, assim, dá para você fugir de muitas situações embaraçosas se você estudar inglês, porque o inglês, gente, abre portas. Isso não é, sabe, para vender, não. Isso daí não é uma história que cursinho de inglês usa para vender. Isso daí é uma história de vida, né? O inglês abre portas para uma vaga de um emprego, mesmo que você não vá usar inglês. Só de você saber inglês, você vai ser um candidato mais forte. Hoje aconteceu tanta coisa, o dia foi tão corrido. Hoje também uma conhecida antiga que eu não havia há mais de 20 anos me mandou mensagem que tinha uma prova, né, que ela queria estudar a parte gramatical, que ela ia fazer uma prova online para uma vaga importante numa empresa conceituada. Dependia do inglês também. Então, muita coisa na sua vida vai ser facilitada se você souber inglês. E dá para aprender inglês. Aqui online, essa ferramenta que deixa a gente tão mais próximos de todos, né? Você não precisa mais viajar, não, que não seja legal viajar, não que seja importante viajar. Então você não precisa mais ir para outro país para aprender uma língua, né? Você não precisa mais pagar um curso caro para aprender uma língua. Você pode aprender aqui, apenas clicando no seu celular, ficando deitadinho na sua cama, ou sentada aí na sua cadeira, deitado no seu sofá, e você está aprendendo, né? Então, use isso a seu favor, use essa facilidade da internet, essa facilidade de um clique, né? Está tudo num dedinho, você pode modificar a sua vida. E eu tô aqui para facilitar, e eu tô aqui para te ajudar a falar inglês desde a primeira aula. E tô provando isso a cada aula aqui, a cada conteúdo que eu ofereço aqui para você, você já pode começar a usar esse conteúdo, tá? Então eu quero muito, muito, muito ver você me mandando mensagem aí falando assim: olha, Adriana, precisei usar essa estrutura e consegui, lembrei daquela explicação sua. É isso que eu quero. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu quero fazer realidade esse sonho de falar inglês que parecia uma coisa tão distante e não é, tá? Então, concluindo, respondendo a pergunta: como que eu faço para decorar se não consigo nem decorar o número do telefone? Pratica. Tem gente que acha que tem que fazer inglês 5 vezes por semana para conseguir aprender inglês. Você não tem que fazer inglês 5 vezes por semana, você tem que praticar inglês 7 dias por semana. Tem gente que tem aula todo dia, mas não pratica, então não fixa a matéria. Não adianta nada você fazer aula todo dia, porque uma aula não vai substituir a outra, entendeu? Tem que ser uma somatória. O inglês não é igual história, que uma aula
Você pode até esquecer sobre a história do Brasil, porque a prova vai cair só a história da Espanha. Não é assim. Em inglês, uma aula depende da outra. Então, realmente, você precisa praticar. Tá? Ah, eu queria ter aula todo dia. Não, você não quer ter aula todo dia. Você precisa praticar. Se você fizer aula uma vez por semana, se você assistir uma aula minha, que eu faço 2 lives por semana, se você assistir as 2 lives por semana, 2 dias, 2 horinhas de inglês por semana, mas os outros dias da semana você praticar o que eu ensinei na live, você vai ver o up que o seu inglês vai dar. Tá? Então não importa o número de aulas que você tem. Importa o número de horas que você pratica o que você aprendeu. Porque quando você pratica, você consegue memorizar, igual você memorizava os números de telefone antigamente, quando não era essa coisa de colocar na agenda do celular. Tá? Quando você pratica, tudo se transforma um what's your name na sua vida. What's your name você nem pensa para responder, não é? Por quê? Pelo número de vezes que você falou isso, pelo número de vezes que você praticou isso. Então, tudo é repetição. Tudo na vida é repetição. Tá legal? Deixa eu perguntar uma coisa. Mateuzinho, deixa eu perguntar pra você. O som tá legal? Que hoje eu esqueci de pedir pra verificarem pra mim se o som tava legal. Tá me ouvindo bem? Não tá abafado? Porque às vezes fica com chiado. Tirando o barulho do cachorro na rua, né? Que tem um cachorro latindo lá na rua. E aí fica atiçando a Gaia aqui na sala também. O som tá ok? Será que dá pra você me responder? Me dá um joinha aí pra eu saber que o som tá ok, please. Tá ok? Então tá legal. Então vamos continuar. Bom, agora eu vou dar a aula que eu prometi. Eu prometi que a aula hoje ia ser sobre comparativo. Bom, gente, olha só, uma coisa importante pra falar. Em português, quando eu falo eu sou mais alta que a minha irmã, ou eu sou a pessoa mais alta da família, eu falo do mesmo jeito, né? Eu só falo mais alta. Eu posso ter me comparado com a minha irmã, eu falei mais alta, ou posso ter me comparado com todas as mulheres da família e a mais alta também. Obrigada, Rafa. Obrigada, querida. Tá? É tudo igual, é só falar um mais alta, certo? E em inglês tem diferença. Tá? Então a gente vai começar a falar disso agora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então olha só. Vamos começar a colocar esse aqui. Quando eu comparo, ó, comparativo de superioridade. O que é esse comparativo de superioridade? Comparativo de superioridade é quando eu comparo um com um, tá? Como eu falei agora, que eu sou mais alta que a minha irmã, eu comparei a minha irmã comigo, eu comparei um com um. Então, quando eu comparo um com um, é comparativo de superioridade. Tudo bem? Aqui, por exemplo, olha, o que eu tenho aqui? Curitiba é mais limpo que São Paulo, tá? Então, eu coloquei Curitiba is cleaner than São Paulo. Porque eu tô comparando um com um, tá? Então, quando eu comparo um com um, é comparativo, tá? Como eu falei pra vocês, em português, tanto faz. Olha, mais um exemplo de comparativo. Quando eu comparo um com um, ó. Rio de Janeiro é mais popular do que São Paulo. Rio is more popular than São Paulo. Então, o que aconteceu aqui? Eu comparei Rio com São Paulo. Eu comparei um com um, tá? Então esse é comparativo. Até aqui tudo bem, né? Agora olha só. Em português, como eu falei, tanto faz eu falar eu sou mais alta que a minha irmã, como eu sou a mulher mais alta da família. É a mesma coisa, mais alta e mais alta. Em inglês, quando eu comparei um com um, eu comparei o Rio com São Paulo, é comparativo. Quando eu comparo um com mais de um, é superlativo, não é mais comparativo. E aí, como é que é? Olha só, eu coloco aqui, Curitiba é a cidade mais limpa do Brasil. Aí fica, Curitiba is the cleanest city in Brazil. Vou voltar para esse daqui, olha esse. Quando eu estava comparando Curitiba com São Paulo, quando era comparativo, ficou Curitiba, deixa eu acertar aqui certinho. Curitiba
is cleaner than São Paulo. Tá vendo? Curitiba is cleaner. Então ficou comparativo, porque eu tô comparando um com um. Agora, quando eu coloco Curitiba é a cidade mais limpa do Brasil, eu tô comparando um com mais de um. Aí vai ficar Curitiba is the cleanest city in Brazil. Então, olha como o inglês é diferente do português. Em português eu ia falar que Curitiba é mais limpa que São Paulo e Curitiba é mais limpo, é a cidade mais limpa do Brasil, eu ia falar mais limpo nas duas frases. Depois fala que inglês é difícil, né, gente? Comparado com o português, o inglês é muito fácil. Olha só, quando eu comparei Curitiba com São Paulo, ficou cleaner. Quando eu comparei Curitiba com todas as cidades do Brasil, ficou the cleanest. Então, o que é isso? Quando eu estou comparando um com um, é comparativo. Quando eu estou comparando um com mais de um, é superlativo. Tá? Vou ver mais um aqui, ó. Tô separando as folhinhas aqui, que é bastante folha impressa. Ó. Essa daqui também, ó. Curitiba é a cidade mais popular do Brasil. Olha lá, superlativo. Eu tô comparando Rio de Janeiro com todas as cidades do Brasil. Então fica Rio, né? Curitiba não, Rio. Rio é a cidade mais popular do Brasil. Então, Rio is the most popular city in Brazil, né? Rio is the most popular city in Brazil. E aí, você notou também que ficou diferente quando eu falei popular e quando eu falei clean. Aí a gente vai falar agora. Popular, gente, tem 3 sílabas. E clean tem uma sílaba só. Ué, clean não tem 2? Não. Em inglês, a sílaba é pelo som. Eu não falo clean, eu falo clean, é uma sílaba só, tá? Então agora você vai ver que tem regra diferente para quando a palavra tem 3 ou mais sílabas ou quando é pequenininho, com 2 sílabas só. Se eu voltar um pouquinho na folha aqui, ó, deixa eu voltar aqui para não confundir. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Curitiba é a cidade mais limpa, né? Quando eu coloquei aqui, ó, né? Ficou cleaner, né? The cleanest. E aqui ficou the most popular. Por quê? Porque é regra diferente quando tem 1 e 2 sílabas e quando tem 3 ou mais. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá. E Gaia. A Gaia assiste todas as lives, assiste todas as aulas, né, filha? Bom, vamos começar então com o comparativo. Então, voltando na explicação principal. Quando eu estou comparando um com uma coisa, é comparativo. Quando eu estou comparando um com várias coisas, é superlativo. Em português, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Eu estou comparando um com um ou comparando um com um monte, que é a mesma coisa. Em inglês não dá, tá? E errar, isso que a gente vai treinar agora, é a mesma coisa de falar mais grande, mais menor, sabe? Então, vamos começar nesse aqui, ó. Comparativo. No comparativo, a gente tem 2 regras e mais exceções. Tudo na vida tem exceção, né? Tá? Então, aqui eu tenho 2 regras e 2 exceções. Regra: quando o adjetivo tem 1 ou 2 sílabas, o que eu faço? Eu acrescento, isso no comparativo, tá? Eu acrescento ER nele, ou só o R, ou o IR. Quando que eu acrescento o ER? Geralmente no final dele, quando ele não termina em nenhuma letra diferente. Quando ele já termina em E, eu só acrescento o R, ele já tem o E. E quando ele termina em Y e antes tem consoante, eu troco o Y por I e acrescento o ER. Tá? Então, essas são as regras. Quando tem 1 ou 2 sílabas, eu acrescento ER, R ou IR. E quando tem 3 ou mais sílabas, eu coloco o more antes do adjetivo. Tudo bem? Agora a gente vai ver exemplos de cada uma dessas regras. Então agora a gente está falando de comparativo. Comparativo é quando tem 1 com 1, tá?
Vamos lá. Depois você salva essa aula e vai assistindo com calma, tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho, a gente vai treinar agora adjetivo de uma ou duas sílabas, ó. Tall, fat, smart, old, tudo eu chamo de adjetivo curtinho, né? Não que ele signifique curtinho, mas são adjetivos pequenos. Quando o adjetivo tem uma ou duas sílabas, por exemplo, esses 4 que eu coloquei aqui em cima, aí a gente vai aplicar a regra que eu falei. Acrescenta R, ou ER, ou IER. Aqui então eu tenho Gisele, Anitta. Então eu tô comparando a Gisele com a Anitta, tá um em cada ponta, né? Aí eu coloquei o adjetivo tall aqui, ó. O tall tem uma sílaba só. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei ER nele. Ah, e outra coisa importante para falar do comparativo é que sempre vai ter o than. O than significa do que. Então, a regrinha é, quando é comparativo, tem uma coisa desse lado, a outra coisa desse lado, né? Então, você pensa no adjetivo do meio. Então, lá, eu estou em casa, eu quero imaginar a Anitta com a... Sei lá, deixa eu pensar em outra cantora que tá na moda aí. Ah, gente, pensa aí, Anitta e Ludmilla, tá? Então eu coloco Anitta para um lado, Ludmilla para o outro. Aí eu penso no adjetivo, eu quero falar beautiful, então tá. Então Anitta e Ludmilla aqui e coloco o adjetivo no meio. Aí eu vou analisar, o beautiful tem uma, duas sílabas ou tem 3? Ah, tem 3. Então a regra é de 3 sílabas. Ah, eu quero colocar o adjetivo pretty, de bonita. Ah, então, peraí, pretty tem 2 sílabas, então é a regra de uma ou 2 sílabas. Mas não esquece de colocar o than. Anitta é blá 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 do que a Ludmilla. O than que é o do que. Tudo bem? Então vamos voltar aqui. Olha, eu coloquei aqui 4 exemplos de adjetivos curtos que tem uma ou 2 sílabas. Então eu acrescento ER neles, ou R ou IER. Aqui é regra geral em todos eles de acrescentar o ER, tá? Então fica Gisele is taller than Anitta. A Gisele Bündchen é mais alta do que a Anitta. Depois tem o Faustão é mais gordo do que o Mion. Fatter. Olha lá o than, ó, sempre tem o than. Eu coloco cada coisa que eu tô comparando na ponta. Você imagina o adjetivo no meio com no final dele, tá? É como se fosse o maior, menor, fatter. Arthur is smarter than Jade. Não se falou outra coisa ontem, né? Meu Deus. O povo soltando foguete. Da Jade ter saído ontem. Então, ó. Arthur is smart... Ontem não, né, gente? Antes de ontem. Arthur is smarter than Jade. Smart, acrescentei R nele. E o than é do que, né? Jô Soares is older than Bial. Então, o Jô é mais velho do que o Bial. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei as coisas que eu estou comparando, uma em cada ponta. Então, se é 1 com 1, é comparativo. Coloquei o adjetivo. Como todos os adjetivos aqui são adjetivos de uma ou 2 sílabas, eu acrescentei R neles e coloquei o than, que significa do que. Claro esse? Show? Legal. Agora, eu vou falar de adjetivo curtinho também, mas que termine em Y. Quando o adjetivo termina em Y, eu troco o Y por I antes de acrescentar o ER. Então, o pretty, por exemplo, terminou em Y. Então, ficou Jade is prettier than Laís. A Jade é mais bonita do que a Laís. Tá? Então, o pretty, ele tem 2 sílabas e ele termina em Y e antes tem consoante. Quando termina em Y e antes tem consoante, eu tiro o Y, troco o Y por I antes de acrescentar aquela regrinha lá de colocar ER no final da palavra. Tá? Isso quando for comparativo. Combinado? Agora, quando termina em CVC, o que é CVC? Consoante, vogal e consoante. Por exemplo, fat, big.
Quando termina em CVC, consoante, vogal e consoante, eu dobro a letra antes de colocar o ER. Então, por exemplo, big é consoante, vogal e consoante. Então ficou São Paulo is bigger than Rio, tá? São Paulo é maior do que o Rio de Janeiro, tá? Então olha só. E aí vai ficar o bigger com 2 Gs. Eu só dobro a consoante quando o adjetivo tiver uma ou duas sílabas e terminar com chamo de sanduíche de vogal, que é pão, alface, pão. O pão é a consoante, o alface é a vogal. Então, sempre que tiver o sanduíche de vogal, consoante, eu vou dobrar a consoante. Depois eu coloco o ER e o THEN. Então, São Paulo is bigger than Rio. Claro que eu tenho que dobrar na hora de escrever. Na hora que eu tô falando não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? Então, aqui eu acrescento ER, mas antes eu faço essas trocas aqui. Bom, eu falei que tem exceção, né? Tudo na vida tem exceção. Então, vamos para as exceções. Gente, essa exceção aqui, ó, é muito comum de ver as pessoas falarem errado. É o good e o bad. O good que é bom, o bad que é ruim. Good e bad. Aí é o seguinte, o good fica better than. E o bad fica worse than. Então, winter is better than summer. O inverno é melhor do que o verão. Na minha opinião, tá, gente? Porque eu sou muito intolerante ao calor. Então, na minha opinião, para trabalhar, para viver, winter is better than summer. O inverno é melhor do que o verão. Ou summer is worse than winter. O verão é pior do que o inverno. Então, o good, dá vontade de colocar R e ficar gooder, né? Não existe, tá? O good fica better e o bad fica worse. Se você falar gooder e falar better, é a mesma coisa que você falar mais ruim e mais bom. A gente não tem que falar melhor e pior? Então, você errar a gramática aqui é a mesma coisa de você falar mais melhor de bom e mais pior, ou mais ruim ou mais bom, tá? Então, é esse tipo de perrengue não, esse tipo de mico que eu tô evitando que você faça, ensinando isso aqui pra você, tá? Lembrando, isso daqui é quando eu tô comparando um com um. Aqui, por exemplo, eu tô comparando inverno com verão, winter com summer. Eu não estou comparando o winter com todas as estações do ano. Se eu fizer isso, é o superlativo, que vai ser o próximo que a gente vai estudar. Legal? Show! Vamos para mais um. Tararam. Depois você salva, assiste várias vezes, faz bastante exercício. A prática é a cereja do bolo, tá ok? Você olha, ouve, aprende e aplica. Look, listen, learn and practice. É o 3LP. Agora, olha só. Eu falei para vocês que em português tanto faz eu comparar um com um ou eu comparar um com vários, que eu falo do mesmo jeito. Lembra que eu dei o exemplo da minha irmã no comecinho? Eu sou mais alta que a minha irmã, eu sou a mulher mais alta da família. Nesse caso, tanto faz eu falar eu e a minha irmã ou eu da família, que eu vou usar mais alta e mais alta. Mas em inglês, quando eu comparo um com um, é o comparativo, que nós vimos lá que a regra é, né, colocar o or, né, quando tiver uma ou duas sílabas, e colocar o more antes quando tiver 3 ou mais sílabas, certo? Agora, o superlativo, ó, eu tenho duas regras para ele. Aqui. Ah, não, gente, peraí. Ainda não é o superlativo, não. Tá faltando as 3 sílabas. Espera um pouquinho só. Superlativo, as exceções. Parece que tá faltando uma folhinha aqui. Que é o do high. Peraí, deixa eu achar aqui.
Não, acho que é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu que tô maluca aqui com muito papel na mão. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Agora eu vou pro superlativo, então. Superlativo, 2 regras, 1 e 2 sílabas e acrescenta o ST, ST ou IST. Então, quando a gente viu o comparativo lá, a regra era colocar o e o than, né? Agora, o superlativo, quando eu tô comparando um com vários, é colocar o D, EST no finalzinho dele. Então, por exemplo, vamos ver as regrinhas aqui, né? Opa. Quando tiver 3 ou mais sílabas, eu vou colocar o the most antes dele, tá? Então, quando tiver 1 ou 2, eu vou acrescentar o EST, ou ST, ou IST. É a mesma coisa do outro lado. Regra geral, ST. Quando terminar em E, só coloca o ST. E quando terminar em Y, precedido de consoante, IST. Agora, quando tem 3 ou mais sílabas, aí eu coloco the most antes do adjetivo, tá? Exemplo, adjetivo de 1 ou 2 sílabas agora. Vamos começar com ele. Eu tenho aqui um adjetivo small e high. Small significa pequeno e high significa alto. Mas alto não para pessoas, tá? Alto para prédio, para montanha. Porque quando uma pessoa é alta, eu falo tall. Quando um prédio, uma montanha é alto, eu falo high, tá? Vamos lá. Tararam. Gente, tanta folha aqui. E eu fico vendo invertido para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, contar o segredo, né? Eu fico com uma folha impressa, que se eu mostrasse para vocês ficaria invertido. E tem uma folha impressa invertida para ficar certo para vocês. Então, eu fico lendo na que tá certo aqui. Então, olha só. Vamos pegar um adjetivo pequenininho lá, né? Ó. Small. O Vaticano é o menor país do mundo. Vatican is the smallest country in the world. Tá vendo? Então, o small era o adjetivo de uma sílaba só. O que eu fiz? Eu acrescentei o EST nele. O Vaticano é o menor país do mundo. Eu estou comparando o Vaticano com todos os outros países do mundo. Então, é superlativo. Se eu estivesse comparando o Vaticano com Roma, aí seria Vaticano is smaller than Roma. Mas como eu estou comparando o Vaticano com todos os países do mundo, fica the Vatican is the smallest. Quando é superlativo, é o the mais o EST no final do adjetivo. Quando ele for pequenininho, tiver 1 ou 2 sílabas. Olha a frase embaixo. The Everest is the highest mountain in the world. O Everest é a mais alta montanha do mundo. Highest, olha o EST. Se fosse a mais perigosa, né? Aí não seria com EST, porque perigoso em inglês é dangerous. E dangerous é um adjetivo que tem mais de 2 sílabas. Certo? Então essa regra de acrescentar EST no final, o adjetivo tem que ter 1 ou 2 sílabas e ser superlativo. Quando eu estou comparando um com várias coisas. Tá? Agora, quando o adjetivo termina em Y antes de consoante, eu tenho que trocar o Y por I antes. Por exemplo, dirty. Dirty significa sujo. Se eu quero falar que o Tietê é o rio mais sujo de São Paulo, eu vou falar que o Tietê is the dirtiest. Olha lá, eu tirei o Y do dirty e coloquei IEST. Tietê is the dirtiest river em São Paulo. O Tietê é o rio mais sujo de São Paulo. Tá? Dirty é o adjetivo de 2 sílabas e eu tenho que aumentar com EST. Mas como ele terminou em Y, eu troquei o Y por I antes. Tá bom?
Mesma regrinha lá do outro. Quando termina em CVC, que é consoante, vogal, consoante, nessa ordem, dobra a letra antes. Então, por exemplo, fat. Eu tenho consoante, vogal e consoante. Lembra que eu falei? Sanduíche de vogal, pão, alface, pão. O pão começa com consoante e o alface começa com vogal. Então, consoante, vogal, consoante. Quando tiver esse sanduíche, você vai vai dobrar a última consoante antes de acrescentar o EST. Então, por exemplo, inventei aqui. O João é o garoto mais gordinho da sala. John is the fattest boy in class. Tá? Fattest. O mais gordinho. Porque eu estou comparando o João com todos os garotos da sala. Então, é superlativo. Gente, é muito comum aluno avançado esquecer isso por causa da interferência do nosso português. Em português não faz diferença eu comparar um com um ou comparar um com vários, tá? Em inglês faz. Se você errar isso, é igual falar mais, maior, mais, pequeno. Não pode. Como tudo na vida, também temos as exceções. Só que com certeza essa exceção você já ouviu. Quando eu falei melhor e pior, do comparativo era better e worse than. Agora eu vou falar das exceções do superlativo, the best e the worst. Você já não ouviu falar do best seller? O best seller é o livro que mais vende, então é the best seller, né? The worst film of all é o pior filme de todos, né? Of all. E aí fica the worst, o pior, the best, o melhor. You are the best. Não tem o BFF, que é Best Friends Forever, melhor amigos para sempre? Então aqui best é o melhor e geralmente eu estou comparando com muitos, não é só um com um. Tá bom? Você é melhor amigo, você é melhor amiga do que a Joana. Aí é better. Agora você é the best friend, você é o melhor amigo. Eu tô comparando você com todos. Tudo bem? Então esse é o superlativo. Aí eu coloquei um exemplo aqui que eu tenho certeza que vocês concordam comigo. War is the worst thing in the world. A guerra é a pior coisa do mundo. E peace and freedom, paz e liberdade, are the best things in life. São as melhores coisas na vida, que às vezes a gente não dá valor, né? Porque pra gente é tão comum. Eu tava contando hoje para um amigo que veio aqui visitar. Quando eu fui estudar em Londres, eu conheci a Julie, ficou muito amiga. E a Julie, ela é russa. Ela era da Rússia mesmo. E ainda brincava com ela que ela era uma russa falsa, porque ela parecia mais italiana, que ela era muito falante, mexia muito com as mãos, uma pessoa adorável. E eu a conheci em Londres e eu queria fazer uma viagem até a Holanda, porque eu tinha uma ex-aluna que estava morando lá e eu queria visitá-la. E aí eu falei, Julie, let's go with me, let's visit my friend. E ela disse, adorou o convite, agradeceu, mas ela não podia ir comigo, porque o visto que ela tinha de viagem, né, que com a permissão do governo russo, era para ela ir para Londres. E ela não podia ir para outro país, porque o visto era para Londres. Você está entendendo? Quando você entra num país da Europa, você pode ir para outro país, não precisa nem ficar, você nem carimba o seu passaporte de novo. Né? A não ser quando você volta para Londres. Londres tem isso, mas se você tá na Espanha, vai para Portugal, ou você vai para outro país, quando você vai entrando nas outras fronteiras, dá até raiva, porque você não recebe o carimbo de outro país. Porque a Europa ali é livre para ir em qualquer lugar ali, né? Os países ali. Mas ela não podia, porque ela não tinha permissão do país dela. Então, se ela fosse pega com o passaporte dela, não tinha permissão para ela fazer isso. Então, olha o preço da liberdade, né? A gente não nota isso porque a gente é livre, né? Quando a gente assiste televisão, parece um filme, né? Isso que está acontecendo agora lá com a Ucrânia e com a Rússia, né? Bem o país da minha amiga. Parece filme, né? Não parece de verdade, mas é de verdade. Aí a gente para e pensa, né? Que paz e liberdade, peace and freedom are the best
things in life. São as melhores coisas da vida. Claro que eu tô falando, não tô falando de saúde e família. Claro que isso a família é a coisa mais importante, né? Mas você tá vendo as famílias lá serem despedaçadas porque não tem o quê? Não tem paz e não tem liberdade. Então, paz e liberdade are the best things in life. São as melhores coisas da vida. E a pior, com certeza, é a injustiça, a guerra, a covardia, né? E tudo isso que a gente tá vendo por aí. Triste, né, gente? Eu fico muito triste, eu fico muito abalada de ver isso que tá acontecendo. Eu nem gosto de ficar olhando muito. Não fecho os olhos pro mundo, não. Todos os dias eu faço as minhas orações para que isso acabe logo. Mas que mexe muito comigo, mais do que eu gostaria que mexesse, com certeza mexe. Vamos treinar então? Deu para aprender? O que é comparativo, o que é superlativo? Claro que você não precisa ficar falando isso é comparativo, isso é superlativo. Mas você precisa conseguir usar e conseguir identificar quando que você vai usar o than ou more than e quando você vai usar o EST, que é o ESTD, e o the most. Tá bom? É isso que a gente precisa ver. Aqui eu não coloquei exemplos de quando o adjetivo tem 3 ou mais sílabas, mas vamos ver agora. Olha só. Isso aqui é comparativo ou é superlativo? Em inglês é mais fácil do que o português. O que é? Comparativo ou superlativo? Tempo! E aí? Comparativo, né, gente? Em inglês é mais fácil do que o português. Então, primeira coisa, comparativo, legal. Aí, o que a gente vai lembrar do comparativo? Bom, comparativo tem 2 regras e tem exceção. Regra 1, quando adjetivo tem 1 ou 2 sílabas. Vamos pensar? Qual que é o adjetivo aqui? Português, inglês é mais fácil que o português. Como que é o adjetivo fácil em inglês? Easy, tá? Easy. Opa, 2 sílabas. Então, a regrinha é English is easier than Portuguese. Então, a primeira coisa, eu saquei que é comparativo. Depois, eu vi que o adjetivo easy tem a regrinha de 1 e 2 sílabas. E ele ainda termina em Y, antes tem consoante, eu troquei o Y por IR, por Y, por I, e acrescentei o ER, e o than, que é do que, eu não posso esquecer dele. Então, English is easier than Portuguese. Aí você vai falar assim pra mim, não é. Inglês não é mais fácil que português, não. Gente, a gramática do inglês é muito, 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 muito fácil. Português, até a gente fala errado, vamos combinar. Tá bom? Então, aqui eu vi que é comparativo e eu usei a fórmula de quando o adjetivo tem 1 ou 2 sílabas, ficou easier than, tá? Legal, vamos para mais um. Comparativo ou superlativo? Ó, português é mais difícil que o inglês. Não, isso aqui é, gente, desculpa, isso daqui é o que tá virado ao contrário, ó. Português é mais difícil que o inglês. Comparativo ou superlativo? Tempo! Opa, é o mesmo, né? Então, é comparativo, eu tô comparando o português com o inglês. E a palavra difícil em inglês é difficult. 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 Opa, tem mais de 2 sílabas, não tem? Então, a regra agora é colocar o more antes do adjetivo e depois o than. Eu brincava assim com os meus alunos quando eu dava aula em escola, que quando o adjetivo ele é pequenininho, ele tem 1 ou 2 sílabas, você aumenta ele. Você coloca o e o than, né? Agora, quando o adjetivo já é grandão, você não precisa aumentar ele. Aí você pede mais. Você coloca o more antes. Aí ninguém errava. Tá pequenininho? Aumenta ele. Coloca Tá grandão? Pede mais. Aí você não aumenta ele. Só coloca o more antes. Então aqui ficou Portuguese is more difficult than English. O português é mais difícil do que o inglês. Tá bom?
Então, quando é comparativo, você tem que usar o than, que significa do que. E eu estou comparando duas coisas. Quando o adjetivo tem uma ou duas sílabas, eu coloco e than. Quando ele tem 3 ou mais sílabas, eu só coloco more antes do adjetivo e o than. Show? Legal. Vamos aí para mais. Agora, comparativo ou superlativo? Vamos mais uma. Ubatuba tem as praias mais bonitas do Brasil. Gente, eu não sei, porque eu não conheço o Brasil todo, mas conversando com uma pessoa que já viajou o mundo, ela me disse que não tem mar, não tem praia, essa coisa de onda, sabe? Esse movimento mais bonito do que a Ubatuba. Então eu tô usando o que ela disse. Se ela falou no mundo, no Brasil tem que ser também, né? Então aqui, independente da nossa opinião, vamos fazer o superlativo. Ubatuba tem as praias mais bonitas do Brasil, é superlativo. Eu tô comparando um com todas as praias do Brasil. Então é superlativo, legal. Agora vamos pensar, a palavra bonita em inglês é beautiful, certo? Beautiful, 3 sílabas. Opa! Qual que é a regra para adjetivo de 3 ou mais sílabas no superlativo? Era só você colocar o the most antes. Aí ficou, Ubatuba has the most beautiful beaches in Brazil. Ó, Ubatuba has the most beautiful beaches in Brazil. Ubatuba tem as praias mais bonitas do Brasil. Show, né? Mais um aqui. Olha. Tênis de praia é a mais nova onda no esporte. Não é verdade? Não virou na moda e tá todo mundo jogando tênis de praia? Então, é superlativo, porque eu tô comparando o tênis de praia com todos os esportes que tem. A nova onda por aí, não é? A nova onda? Então, o que eu vou fazer aqui? É superlativo. Agora vamos analisar. Novo em inglês, new. O new tem quantas sílabas? Uma sílaba. Então, eu vou usar a regrinha de acrescentar EST e vai ficar beach tennis is the newest sport trend. Trend significa tendência, moda, onda, né? E o new, é new, tá? Não é new, não, é new. E o new, ele tem uma sílaba só, eu vou acrescentar EST. Ficou beach tennis, é o mais novo, a nova tendência de esporte. Ficou the newest. É superlativo, tem uma sílaba só, eu acrescento EST. Show? Não é muito fácil, gente? Olha só. Aqui é isso, Então vamos fazer um resumão aqui, que a gente chama de nutshell, né? O que é o nutshell aqui, o resumo? O resumo é, em português, tanto faz eu falar. Eu vou dar o mesmo exemplo para você não esquecer. Que eu sou mais alta que a minha irmã, ou eu sou a mais alta da família, né? Alta é o adjetivo de 2 sílabas. Ou eu falar, Lorena é mais bonito. Lorena é mais bonito, forcei um pouquinho, né? Vamos aumentar aí, vai. Vou pegar uma cidade bem bonita. Vamos pegar Florianópolis, vai. Florianópolis é mais bonita que Porto Alegre. Ou Florianópolis é a cidade mais bonita do sul. Então eu comparei Porto Alegre com Florianópolis, falei mais bonita, e comparei Florianópolis com todas as cidades do sul e falei mais bonita. E bonita tem 3 sílabas. Então, português, tanto faz eu comparar um com um ou um com um monte, usar adjetivo curto, usar adjetivo longo, que é tudo só colocar o mais que tá tudo certo. Tirando as exceções, né, que o grande e o pequeno, que eu tenho que falar maior, pior, e o bom e ruim, que eu tenho que falar melhor e pior, o resto é só você colocar mais antes. Independente de estar comparando um com um ou um com vários, né? Em inglês, primeira coisa que você tem que lembrar, se eu estou comparando um com um, a regrinha é e then, ou more e then. Por exemplo, girls are more intelligent than boys.
as garotas são mais inteligentes do que os meninos. Gente, tô brincando, né? Não tem nada a ver com gênero isso. E quando o adjetivo for pequenininho, were, né? Kids are smarter than, sei lá, teenagers. As crianças são mais espertas do que os adolescentes. Smart é um adjetivo pequenininho, tá? Então você tem que lembrar, quando eu tô comparando um com um, é than ou more e than. Show? Agora, quando eu tô comparando um com vários, é o superlativo. Aí a regrinha é the, est, né? Por exemplo, let me see. Jade is the youngest girl in BBB. A Jade era a garota mais nova no BBB, né? Youngest, que é o adjetivo pequenininho, acrescentei est, né? Agora, quando o adjetivo for longo, eu coloco o most, certo? Então, eu posso colocar lá que Jô Soares is the most intelligent man on TV. Jô Soares é o homem mais inteligente da TV. Então, quando for superlativo, eu coloco o est, se for pequenininho, e o the most, se for 3 ou mais sílabas. Essa é a regra geral. Então, o que você vai fazer agora? Hora da prática. Eu já mostrei, já falei, você já viu, já ouviu. 2 L's. Eu já ensinei, você aprendeu. Terceiro L do learn. Então, look, listen and learn. Olhou, ouviu e aprendeu. Agora a gente vai pro P. Meu método não é 3LP? O que é o P agora? Agora é a hora da prática, a hora do practice. Como que você vai praticar? Primeira coisa, você vai imaginar sempre 2 coisas e vai comparar. Seu primo com você, seu carro com o carro da sua irmã, Lorena, a sua cidade com outra cidade, o seu cachorro com outro cachorro. Compara um com um. E vai olhando o adjetivo. O adjetivo é curtinho, não esquece de colocar e than, né? Então, my dog is nicer than that dog. My house is bigger than my sister's house. Depois você faz um monte de frase, comparando 2 de novo, com adjetivos longos. Aí você colocar o more. My house is more beautiful than my sister's house. Ok? My dog is more intelligent than my sister's dog. E vai formando frase. Se você precisa escrever, escreve os exemplos para estudar. Se você é só de pensar, pensa para você praticar, tá? Fala em voz alta sozinho, mas faz exemplos. Faz exemplo. Vai andando para a rua, vai olhar aquela casa é mais bonita, faz a frase. Aquela casa é mais bonita. Aquele carro é maior, faz a frase. Aquele carro é maior. Tem que praticar. Aí, bom, amanhã eu vou praticar agora o superlativo. Aí você vai comparando o seu carro com o carro da rua, a sua prima com as primas da família. E vai formando frase com superlativo. Salva essa live, assiste de novo para você lembrar a regra, tá? E vai pensando, é só praticando. Gente, não tem mistério, tá? Voltando na pergunta lá do comecinho da live, como que eu faço para decorar? Eu não consigo decorar nem telefone. Praticando. Tudo bem? Praticando, praticando e praticando. E para isso, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô fazendo 2 lives por semana. Se você quiser algum tema que eu ainda não fiz aqui no final das lives, mostrando a parte gramatical, a parte te ensinando a falar também, pede aqui que eu faço uma live com o tema que você escolheu, ok? Ativa as notificações do Insta, do Face, segue lá no YouTube, ativa as notificações para você ser avisado de primeira mão quando tiver live, quando tiver uma postagem nova. Faz maratona aí os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença e finalmente você vai aprender inglês e vai conseguir realizar esse sonho antigo de aprender inglês, caso você nunca tenha tentado, e vai finalmente aprender, caso você já tenha tentado de tudo e não tenha conseguido ainda. Porque aqui eu te ajudo a ensinar a falar inglês desde a primeira aula. Combinado? Eu encontro com vocês na próxima live. See you!